Bancada canábica. Bancada canábica. Bancada canábica. Bancada canábica. Canábica. Olá, eu sou Jean Celso e bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Bancada Canábica. Nesse programa, nós adentramos em solo canábico a fim de desmistificar essa planta milenar e qualificar o debate a seu respeito em nossa sociedade. Nosso segundo episódio vai discutir a interação do corpo humano com a cannabis por meio do sistema endocannabinoide, abordando os efeitos do uso da planta, os seus potenciais farmacológicos e possíveis eventos adversos. Para isso, eu liguei para o Renato Fileve, neurocientista e pós-doutorando pelo Departamento de Psiquiatria, Psicologia Médica da Unifesp, com foco no uso problemático de substâncias e o papel do sistema endocannabinoide nessa interação. Direto ao assunto, biológico e cientificamente, o que é a maconha? A maconha é uma planta, né, originária da Ásia Central, uma planta que ela contém, existem artigos que falam cerca de 500 componentes e existem artigos que já chegam em 1.200 componentes detectados na cannabis, dentre eles mais de uma centena, componentes terpenofenólicos, né? São substâncias lipídicas que estão presentes em glândulas, que compõem sobretudo o acumulado de flores e as folhas anexas que acompanham essas inflorescências, que estão na região apical das plantas fêmeas. Então tem uma especificidade, uma localidade. Essas glândulas são chamadas tricomas, que elas são parecidas como se ela tivesse uma camada de uma resina, umas penugens brancas assim que recobrem essas inflorescências e elas acumulam esses terpenofenóis que são exclusivos da cannabis, né? Essa centena de moléculas, né, elas são chamadas de canabinoides ou fitocannabinoides. Além deles, né, existem a produção dos terpenos, né, que são os óleos essenciais, que dão o aroma, a fragrância, o odor da planta e que também são sintetizados e armazenados nessas glândulas, né? A gente sabe que existem uma variedade bastante grande de perfis de plantas, sejam na sua apresentação morfológica, né, o seu tamanho, a largura das folhas, a aparência, aspecto, odor, efeitos do uso das flores, só que isso, de certa forma, não é uma garantia de que existam diferentes espécies, né? Ela, além dos canabinoides e dos terpenos, ela apresenta outros componentes, como flavonoides, alcaloides, que também apresentam ação no organismo. Ela, em geral, ela produz esses canabinoides na sua forma ácida, só que o que nós conhecemos dos efeitos tradicionais da cannabis são nas suas formas neutras. O delta-9-tetrahidrocannabinol é a substância psicoativa euforizante mais conhecida, a que está relacionado, né, tanto o prazer encontrado no uso, né, o uso hedônico, como o comportamento de uso compulsivo, né. E uma outra transformação que também ocorre na planta é o delta-9-THC, o tetrahidrocannabinol, que se transforma em canabinol. Ele perde esse tetrahidro, né, e se transforma em uma substância que também tem efeito, ação no nosso organismo, mais relaxante, menos psicoativa, menos euforizante, só que é um resultado de um produto de degradação desses canabinoides nessa matéria orgânica, nessa flor, né? Eles incidem num sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema é essencial para o nosso organismo, é responsável por uma série de funções fisiológicas, metabólicas, psicológicas e patológicas que ocorrem no nosso organismo, né? E ele é tão essencial que desde a época dos animais primitivos, as esponjas, as hidras, elas contêm genes canabinoides. São animais que não têm um sistema nervoso central organizado e que já apresentam genes canabinoides que controlam, que fazem um certo tipo de equilíbrio deste sistema nervoso, né? Então, esses exocannabinoides, esses canabinoides exógenos, ou então até mesmo canabinoides sintéticos, atuam imitando moléculas que nós temos no nosso organismo, que são os endocannabinoides. Essas moléculas, elas atuam realizando essas
as ações fisiológicas de controle do apetite, do sono, dos sonhos, da prática sexual, da atividade física, do controle da dor, da resposta imunológica, da neuroproteção, da comunicação energética dentro da nossa mitocôndria. Então, existem uma regulação, um papel fisiológico do sistema endocannabinoide que ele é diverso e talvez por isso ele explique essa amplitude dos efeitos terapêuticos da cannabis. Então, essa função, muitas vezes paradoxal, promíscua, redundante e complexa do sistema endocannabinoide, com essa interação com todos os outros sistemas de neurotransmissão, fazem o sistema endocannabinoide ter um papel fundamental e central na regulação dessa atividade cerebral como um todo, né? Isso faz com que haja um interesse fundamental na compreensão de como atua esse sistema para a gente incidir em alguma enfermidade de uma maneira mais específica, com o menor efeito colateral possível. É isso. Essa relação, por exemplo, que pode vir a ser negativa da pessoa com a maconha, como ser alérgico a algum componente, ou a lactose, ou coisa do tipo? O que acontece é o seguinte, o indivíduo que tem um tratamento determinado para dor crônica, e ele usa variedades com alto teor de THC. Só que esse THC afeta a atividade laboral dele, a memória operacional, se sente chapado, se sente com um efeito que para ele pode deflagrar um quadro ansioso, aumenta os sintomas psicóticos. Então, indivíduos que, em geral, têm esses sintomas, eles se agravam com variedades com altos teores de THC. Então, precisa se encontrar uma dose, né, uma variedade que atenda à redução do sintoma, mas que não promova efeitos colaterais. Tem pessoas que se sentem bem com o prazer gerado, com a euforia, com o efeito euforizante. Tem pessoas que sentem isso como um efeito desagradável. E isso incomoda na atividade cotidiana, visto que esses medicamentos são para ser tomados continuamente. Você para de tomar o medicamento canabinoide, o sintoma ele reaparece. Tratamento de dor crônica, de epilepsia, de Parkinson, de esclerose múltipla. Então, são tratamentos que são para a vida toda. E há um consenso na comunidade científica da maconha enquanto remédio? Então, existe um consenso na ciência quanto o efeito terapêutico de determinados canabinoides. Então, assim, se a gente for falar em canabidiol, existe um consenso. Quanto ao efeito terapêutico do THC, já não existe consenso. Existem neurologistas, oncologistas e psiquiatras que defendem, advogam pelo uso de THC. Tem outro setor dessas especialidades médicas que demonizam o uso do THC, sobretudo pelos seus riscos de eventos adversos. No caso da oncologia, por exemplo, que usa os derivados da cannabis para diminuição da náusea e vômitos, perda do apetite em decorrência das quimioterapias. Existem correntes que falam que os canabinoides não são melhores do que os tratamentos convencionais. Existem outros que falam que tem uma parcela dos pacientes que apresentam tolerância a esses antieméticos convencionais e que precisam lançar mão dos canabinoides. Então, assim, há de tudo dentro da medicina, né? E não há um consenso. Temos essa psiquiatria, né? Que prescreve, então, esses medicamentos com ampla gama de efeitos colaterais e que tem um grande medo dos efeitos da cannabis. O Garcia da Horta, em 1500, já escreveu das boas e más viagens da maconha, né? O Moreau de Tours já escrevia sobre os efeitos psicóticos da cannabis, né, com altas doses de um extrato, né, de cannabis. E assim, é evidente, altas concentrações de THC, de fato, têm uma maior prevalência do aparecimento de efeitos colaterais. Tem vários estudos que demonstram a associação do uso de cannabis com efeitos negativos, seja na saúde física, mental ou social. No entanto, esses estudos eles encontram dificuldade em traçar uma relação de causa e efeito, certo? Uhum. Mas essa relação negativa está muito mais ligada ao uso recreativo. Olha, assim, a gente tem duas naturezas de usuários. Temos usuários que, independente da cannabis ser regulada ou não, faziam uso. Essas pessoas foram as que mantiveram as genéticas, a história, a cultura, todo o know-how de produção da cannabis.
Coincidentemente, no fim da década de 80, início da década de 90, se descobre, então, o sistema endocannabinoide. Assim que se conheceu o arcabouço orgânico que a cannabis faz o seu efeito, e a gente passou a compreender, então, esse papel fisiológico do sistema. Então, nesse histórico, as pessoas não deixaram de usar os canabinoides. E existe, sim, uma parcela que faz uso recreativo, faz uso social, eventual, né, em festas, em encontros, né? Só que existe uma parcela das pessoas que fazem uso porque aquilo faz bem para elas, independente se é melhorar a qualidade do sono, relaxar, melhorar o foco, a concentração, promover prazer. Uma boa parte das pessoas na vida, em torno dos 15, 16 anos, vai ter contato com a cannabis. E a partir dali, um uso empírico vai, de acordo com a sua personalidade, dos seus determinantes sociais de saúde, né, os fatores de vínculo e vulnerabilidade, tudo isso vai influenciar se aquela pessoa vai optar em tornar aquele uso uma prática da sua vida. 9 em cada 100 delas vão ser diagnosticadas pessoas com uso problemático. A outra parcela vai poder ser enquadrada nesse fator de uso recreativo ou uso social. Uma parcela delas vai ser enquadrada num perfil de automedicação. As pessoas encontraram, de uma forma empírica, o uso da maconha um benefício. Para a gente perceber como é complexa essa dinâmica de interação de um indivíduo com uma planta numa sociedade. Isso requer a gente compreender essa característica multifatorial, biopsicossocial do uso de substâncias. Esse é um debate que é essencial para o debate terapêutico, porque entidades médicas, empresas que estão interessadas na educação canabinoide para vender óleo, elas tentam de toda forma dissociar a prática terapêutica do uso adulto. E isso eu acho que é um erro. A Alba Zaluar, que foi uma antropóloga urbana, ela argumentava que, embora haja alguns usuários simultâneos de maconha e cocaína, eles constituem grupos antagônicos, onde no caso da maconha o uso seria atrelado à referência ao dia, ao campo, ao ócio, enquanto a cocaína está mais associada ao uso urbano, artificial, de festa. No fim das contas, a maconha causa uma dependência química ou é uma porta de entrada para drogas variadas? A maconha ela é capaz de provocar dependência. 9 em cada 100 usuários são diagnosticados dependentes. Um quadro que ele não é o mais expressivo entre as substâncias. Temos aí o tabaco, com 1 em cada 3 usuários é dependente. Temos o álcool, com 15% dos usuários dependentes. Temos os dependentes de analgésicos, é cerca de 8%. A maconha está muito aproximada das dependências de analgésicos, de inalantes. Então, é uma substância que, embora proporcione dependência e uso problemático, ela não é uma substância que gera efeitos colaterais, seja para o indivíduo ou para terceiros, mais graves do que o álcool e o tabaco, por exemplo. Temos o álcool e o tabaco num regimento legal de venda, inclusive com incentivo ao uso, propaganda, né? Existem cerca de 270 milhões de usuários de substâncias ilícitas no mundo. Dentre esses, 190 milhões são usuários de cannabis. Uma grandíssima maioria são usuários de cannabis. É evidente que nós temos, dentre esses usuários de cannabis, usuários que são poliusuários, né? Fazem uso de diversas drogas. Álcool, tabaco, maconha, cocaína, MDMA, LSD, cogumelos. Agora, a grande maioria se mantém no uso só da cannabis, embora também façam uso de substâncias lícitas. Esse efeito de porta de entrada ele foi muito estudado. E alguns estudos que tentavam correlacionar os fatores, fazer uma regressão logística, uma regressão linear, para avaliar justamente quais os fatores que eram mais frequentemente envolvidos para essa escalada no consumo, estavam muito mais envolvidos do que os efeitos farmacológicos em si da cannabis, fatores outros como o uso de outras substâncias pelos pares do indivíduo. Então, assim, se seus amigos consomem outras drogas, é possível que você vá consumir outras drogas. E o outro fator era, se ele tinha facilidade de acesso a outras substâncias, é provável que ele também consumiria outras substâncias. Então, esses fatores pareceram, nesses estudos, muito mais associados a uma migração do consumo do que o efeito farmacológico da cannabis em si. Pouco antes, você falou sobre os adolescentes entre os 15 e 16 anos chegarem a ter contato com cannabis. Tem uma idade mínima ideal indicada para o consumo?
E há uma fase etária onde ele passa a ser contraindicado? Legal, boa sua pergunta. Então, é o seguinte, o uso entre adolescentes, ele é desaconselhado. Alguns estudos falam que o indivíduo ele estaria mais protegido se fizesse uso após os 25 anos de idade. No entanto, nós temos aí um fator cultural, né? Sempre eu gosto de voltar ao fator biopsicossocial, a importância do contexto e da cultura, para a gente saber que quem faz o uso e quem inicia o uso é com 15, 16 anos. Então, nós temos aí um gap de 10 anos, onde o indivíduo está com o sistema nervoso central dele em plena atividade quando ele experimenta pela primeira vez. E aí a gente tem que pensar em política pública com esse dado. Precisa ter estratégias de leitura social para, de fato, tentar postergar, adiar esse uso dos adolescentes, orientar mulheres grávidas, ter a consciência desses riscos, né, que embora os estudos eles não comprovem efeitos em longo prazo em bebês nascidos de mães usuárias, né, você não vê um dado conclusivo quanto a isso, como é o caso, por exemplo, da síndrome fetal alcoólica, que é muito bem documentado, muito bem caracterizado. Você não tem isso com cannabis. Você tem estudos que apontam no máximo baixo peso ao nascimento, como é o caso de mães usuárias de tabaco, mas além disso você não tem grandes consequências em longo prazo para o bebê. Agora, você me disse se é mito ou verdade, mas se você sentir necessidade de complementar, fique à vontade. Mito ou verdade? Maconha deteriora funções cognitivas? Essa é uma pergunta da qual não há consenso na comunidade científica. Existem estudos que mostram um pior desfecho escolar, né, dentre usuários, sobretudo indivíduos adolescentes. Tem estudos que mostram diminuição do QI, mas nenhum deles conseguiu ser replicado e demonstrar uma consistência nos dados. Então, assim, eles são controversos, embora exista uma associação, não são capazes de evidenciar uma relação de causa e efeito. E alguns estudos em indivíduos idosos que não utilizavam a maconha antes dos 40 anos e passaram a usar depois, existe um quadro de melhora cognitiva. Maconha causa problemas psicológicos? Olha, a maconha, ela pode agravar alguns quadros psicológicos pregressos na vida do indivíduo. Eu acredito que a cannabis ela possa deflagrar comportamentos que antes não eram parte da vida daquele indivíduo. Eu vejo, por exemplo, que uma parte considerável dos usuários de cannabis abandonam o uso no entorno dos 25 aos 30 anos de idade. Paranoia, aumento da ansiedade, desconforto, taquicardia, o cara acha que vai morrer, quadro de ansiedade aguda, síndrome do pânico. Agora, a minha dúvida é se é de fato o uso da maconha, se é a vida do indivíduo que mudou e que aquele padrão de consumo ele não cabe mais, sei lá, depende do indivíduo, depende da realidade social da vida dele. Sobretudo depois de tudo isso que você falou, o uso de maconha é seguro? O uso de maconha ele pode ser seguro e ele é mais seguro no ambiente em que a regulação da cannabis e das cannabis, das variedades, ela é feita de maneira responsável, de maneira em que a política ela acompanha processos de avaliação, de acompanhamento dessa população que está sendo feito à prática de consumo. Hoje nós temos no Brasil cerca de 8% da população que afirma que já usou maconha uma vez na vida. Em torno de 2,2% da população que fazem o uso habitual nos últimos 30 dias. Um número considerável de brasileiros, milhões de pessoas que fazem o uso diário da cannabis. De qual cannabis que eles fazem uso? Não sabemos. Em geral, a grande maioria, de uma cannabis oriunda de um mercado ilícito, que a gente não tem controle de qualidade, não tem o perfil de canabinoides presentes nesses extratos, nem os contaminantes que tem neles. Então, assim, existem lacunas aí para se garantir a proteção da saúde pública, a proteção dos cidadãos que não são respondidas pela proibição. Então a gente tem uma política de regulação da cannabis hipócrita, iatrogênica, ou seja, ela gera mais dano à sociedade do que os efeitos que ela visa combater. Acho que é isso. Acho que é uma pergunta que parece simples, mas que a resposta ela não é simples, ela é muito complexa. Entendeu? Dito isso, eu agradeço você, Jean. Eu que agradeço.
e a gente consiga, com esse instrumento, fazer com que os indivíduos reflitam. Eu acho que as pessoas, elas por si só, devem se incomodar, se revoltar com as mentiras que foram contadas para nós até hoje, como a maconha mata neurônios, como ela é a porta de entrada, como ela é a erva do diabo, e procurar informação idônea, de qualidade, não só para cannabis, né, mas para sermos atores e operadores da nossa vida coletiva e que seja voltada para o nosso progresso mesmo, para a nossa liberdade, e não para o aprisionamento e para a opressão e para o obscurantismo. É isso, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Grande abraço. E aí, curtiu? As entrevistas dessa temporada foram feitas para a conclusão do meu curso de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e teve orientação da professora doutora Daniela Ota. No próximo episódio, vamos conversar com o advogado Emílio Figueiredo, da Rede Jurídica pela Reforma da Lei de Drogas, a Reforma. E não esquece de seguir o @Revista Badaró para não perder nada. Mas antes, a Marina, minha editora-chefe do programa, vai dar uma palavrinha com você. Marina? Salve a todos e todas, eu sou Marina Duarte, editora-chefe do Bancada Canábica. E no episódio de hoje a gente ouviu falar sobre um sistema chamado endocannabinoide. Algo que a gente não ouve muito falar nem por parte dos médicos que tratam a gente. Você já parou para pensar que tem um sistema específico dentro do seu corpo só para sintetizar canabinoide? Basicamente, a gente tem receptor de maconha dentro da gente. E a revista Badaró já trouxe um esquema ilustrado explicando como que ele funciona. Dá uma olhadinha no link da descrição. Confira os quadrinhos sobre o sistema endocannabinoide e maconha medicinal, temas importantíssimos de serem abordados e entendidos pelos maconheiros, já que poderia melhorar a saúde de muita gente no nosso país. Por exemplo, você sabia que só no Brasil mais de 10 milhões de pessoas poderiam estar se medicando com a erva e conquistando maior autonomia e qualidade de vida? Confira a série Uma Viagem pela Cannabis e, se possível, seja um assinante da revista Badaró. A partir de R$5 por mês você consegue colaborar para que a gente continue fazendo trabalhos como esse podcast e essa série de reportagens também. O link para o nosso PicPay também está na descrição. Apoie o jornalismo independente. Valeu, Jean! Mas antes de terminar, eu tenho uma nota de pesar. Elisaldo Carlini, conhecido como pai da maconha medicinal no Brasil, faleceu no dia 16 de setembro. Fundador do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, Carlini foi pioneiro no estudo da cannabis medicinal, o que permite hoje que milhares de pessoas colham benefícios de seu legado na pesquisa. Junto do médico israelense Rafael Michelin, descobriu as propriedades anticonvulsionantes da planta ainda nos anos 70 e dedicou sua vida à defesa do direito de uso da cannabis como medicação. Ele morreu no mesmo dia que foi discutido o projeto de lei 399 de 2015, que prevê viabilizar a cannabis medicinal.